Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, irmãos. E isso daí vai trazer para a nossa vida. Se a gente colocar em prática, todos nós colocar em prática o que nós vamos ler aqui, através da palavra de Deus, as coisas vão começar a andar. Principalmente pela nossa vida espiritual. Nós temos que zelar, irmãos, pela nossa vida espiritual. Nós temos que pensar muito na nossa salvação. Buscar essa salvação. Permanecer sempre na presença de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Tiago, já se colocassem de pé também, que nós já vamos ler, e vou abordar primeiro esse assunto, para nós dar o início da nossa pregação. O livro de Tiago, do capítulo 5, do versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Quase no final da Bíblia, bem antes de primeiro, segundo Pedro, depois aí vem o Tiago, voltando para trás. Posso ler, irmãos? Então eu vou ler aqui, tá bom? Então diz assim, para nós dar entrada na mensagem: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha para o pastor. Tiago fala: confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. O que ele quer dizer, confessar a culpa? De repente, o irmão, a irmã, de repente, algo está dentro do coração dessa pessoa. Uma mágoa, algum ressentimento, de repente algo que ficou lá atrás. E até hoje isso não foi tirado do coração. Para mim poder ter uma vida de oração, para mim ter uma vida com Cristo e uma vida de oração, eu tenho que entender que primeiro teria que limpar o quê? O meu coração. Não é assim? Eu tenho que limpar o meu coração. Para mim chegar e dizer que eu amo o meu próximo, como Jesus nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo, eu tenho que partir primeiro para o perdão. Ah, mas pastor, mas fizeram para mim. Perdoa, libera o perdão. E se perdoa também. Amém, irmãos? Eu não sei porque que o Espírito Santo, ele está, já 3 vezes que ele está batendo justamente na mesma tecla, mas de versículos diferentes. Para que a pessoa, ela possa se perdoar, para que a pessoa, ela possa ir lá e pedir perdão. Como é que é confessar a culpa? Como ele fala aqui, culpar um aos outros. É você chegar, conversar com a pessoa e dizer: olha, tá assim, aconteceu isso, eu guardei isso no meu coração, tem atrapalhado a minha vida. Eu até falo com Deus, eu oro com Deus, mas a minha oração chega de uma parte, mas a outra não se resolve. Quer dizer, eu não consigo desenvolver, e eu queria que você me perdoasse. E pedir perdão também. Aí imediatamente, o que acontece? Você se torna o quê? Justo diante de Deus, como ele fala aqui. E para que sareis, olha só, sara, a mágoa, o ressentimento, raiva, seja o que for, você é sarado dentro de você. É aí que o Espírito Santo começa a operar, irmãos. É aí que a graça de Deus vem abundantemente na vida de todo cristão. Aí diz mais assim ainda, ó: e feita por um justo, pode muito em seus feitos. Ou seja, você se torna justificado
pecado diante de Deus. E aí, irmãos, aí não tem quem te segura. Então, se porventura você está desse jeito, teu coração está assim, então analise, até durante as pregações, analise tudo isso e libera o perdão. Amém, irmãos? Aconteceu assim comigo. Eu passei por uma vida muito difícil. Já orei a Deus para tudo, me libertei dos vícios, das drogas, da bruxaria, de tudo. Só que ainda existia algo dentro de mim, que era uma raiva, um ódio que eu tinha de uma pessoa. E essa pessoa, ela, até hoje, ela é foragida da polícia. Até hoje, já foi presa e soltaram ela de novo. Eu acho que já contei um pouquinho dessa história. E eu tive que liberar o perdão. Embora que eu não possa encontrar com essa pessoa, não porque eu não posso encontrar com essa pessoa que eu vou agarrar no pescoço dela, não, porque não tem como. Mas eu já liberei o perdão. Só que não foi fácil. Mas quando eu liberei o perdão, eu senti aquele peso, aquele algo que me incomodava, ficou leve na minha vida. E a partir dali a minha vida espiritualmente começou a andar. E foi aí que veio até o batismo com o Espírito Santo, me ajudou muito. Porque eu liberei o perdão, eu falei assim, eu perdoo essa pessoa que fez isso. Mas eu abri o coração, chorei, muitíssimo. Porque não é fácil, não é. Ah, pastor, mas se eu não for lá e pedir perdão, porque não tem como. Claro, porque se eu fosse lá, provavelmente não ia dar certo, porque a polícia não ia deixar e tal. Mas para mim, depois chegar até essa pessoa e dizer, eu te perdoo nos olhos, só quando ela for presa, aí quando ela for presa, daí o promotor vai ter que me chamar, o juiz vai ter que me chamar, porque eu fui preso também por causa disso. Então daí vai ter que colocar nós de frente. Então, mas eu já liberei esse perdão. Já liberei. Agora, isso porque são casos diferentes. Agora, muitos de vocês já não é um caso diferente. Muitos de vocês, dá para você ligar para a pessoa, falar no WhatsApp com a pessoa, e até mesmo ir na casa da pessoa, para que você venha a se libertar disso daí. Digam graças a Deus. Amém? Então coloca a mão sobre tua Bíblia, ou até mesmo no seu coração. Vamos pedir mais a direção de Deus com relação a isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar do coração do teu povo, meu Pai. E nos ensina, meu Deus, neste momento. A primeira coisa que eu quero pedir ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Porque eu simplesmente vou ler a mensagem que foi dada, mas o desenvolvimento dela tem que partir do Espírito Santo. Não quero que seja de mim, Senhor. Não quero dar a minha visão, mas a visão que tem que ser abordada aqui é a visão do Espírito Santo. E até porque o que nós vamos falar aqui é algo que vai nos ensinar muito. Vai me ensinar, vai ensinar o teu povo e até aqueles, meu Deus, que amanhã ou depois vão ouvir essa pregação. Então abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, impedindo todo o empecilho de Satanás, do diabo, que vai tentar de tirar até a visão da pessoa. Impede tudo, Senhor, e abençoa em o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Pode se assentar e já abre no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. O tema da mensagem se chama Atos de Oração. Atos de oração. Atos, capítulo 2. O Atos, ele passou o livro de Marcos, passou Lucas, Marcos, Mateus, já em seguida, passou João, já em seguida é o livro de Atos. Amém, irmãos? Para vocês entenderem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, na verdade, ele foi um dos apóstolos de Cristo.
Então o livro de Atos ele foi escrito após a ascensão de Cristo, após a ascensão de Jesus. Foi quando Jesus, depois que ele morreu, ele ressuscitou, né? Inclusive, naquele momento ele deu ordem aos seus discípulos que não saísse de Jerusalém até que o Consolador viesse, até que ele fosse até mesmo batizado com o Espírito Santo. E assim foi feito. Aí depois veio a ascensão de Jesus e a partir dali o trabalho começou a desenvolver através dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, Atos, o capítulo 2, versículo 41. Aí quem achou, diga graças a Deus. Vamos ler. Versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha para o pastor. Veja que de sorte foram batizados, porque eles receberam o quê? A palavra. Então, esse povo que depois da ascensão de Jesus, na escrita de Atos, esse povo estava vivendo já o seu primeiro amor, tendo uma vida com Cristo, aprendendo os ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, são vidas de oração, irmãos. Aqui está se tratando de pessoas que têm uma vida de oração, de pessoas que perseveram na doutrina dos apóstolos. Qual seria a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus. Não é uma doutrina imposta por homens, mas é a doutrina da palavra de Deus. Porque até porque antes de tudo isso, eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus já ensinava, estava ensinando. Ensinou no monte, ensinou em vários lugares. E os discípulos, que agora se tornaram apóstolos, estavam aprendendo. Então a única forma de continuar com aquilo que Jesus deixou era justamente os ensinamentos que Jesus deu. Se perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, no trabalho, na obra de Deus, na comunhão e também na oração. Então Jesus nos ensina a orar uns pelos outros, nos ensina a fazer a obra de Deus, nos ensina a ter comunhão um com o outro, comunhão na igreja, comunhão em casa, comunhão em vários lugares. Aonde você passar, irmão, aonde o cristão estiver, ele tem que ter comunhão. Independente se é onde você trabalha é cheio de incrédulos, ali você também tem que manter uma comunhão. Amém, irmãos? Você tem que manter essa comunhão. Então veja a importância de você viver isso daí. Aí ainda diz assim, quer ver? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você veja, temor. O que significa temor? Não é medo de Deus. Tem gente que fala que tem medo de Deus. Não. Temor significa respeito. Uma pessoa que é temente a Deus, ela está respeitando a Deus, ela respeita a palavra de Deus. Tudo que envolve o trabalho de uma igreja, tudo que envolve as coisas de Deus, a palavra de Deus, ela tem respeito por aquilo ali. Respeito significa temor, ter respeito. Então não é medo. Tem gente que entende como medo, mas não, você não pode ter medo de Deus. Deus não é nenhum monstro, não, irmão. Né? Tem gente que tem medo. Não, ele não é nenhum monstro. Ele é teu Pai. Amém? Ele é teu Deus Todo-Poderoso, que te livra,
que te abençoa, que te ama e que quer te salvar. O que tem que ter é temor, respeito para com Ele. Por isso que os apóstolos estavam ensinando que você tem que entregar a sua vida 100% para Ele, viver uma vida com Cristo, ter uma vida com Ele. Ser uma pessoa totalmente diferente neste mundo. Nós temos que ser a referência para este mundo, irmãos. Nós que somos cristãos temos que ser a referência, porque eu vou falar uma coisa, o mundo, ele fica de olho. As pessoas do mundo ficam de olho em nós. Você acha que não? Ele fica. Se o teu vizinho sabe que você vem para a igreja, ou algum parente seu que não vem para a igreja, mas ele sabe que você vem para a igreja, ou até mesmo alguém do seu trabalho sabe que você vem na igreja, ele fica de olho em você, esperando algum momento que você escorrega, algum momento que você faça alguma coisa errada, para chegar na tua frente e apontar o dedo. Você que se diz que vai na igreja, você se diz crente, faz isso, isso, porque eles conseguem facilmente achar o erro num crente, do que eles olhar no espelho, se olhar e se dizer, eu preciso de Jesus. Então o mundo é assim, nós vivemos como se fosse um Big Brother, irmãos. O mundo fica de olho em nós, está de olho em nós, esperando que em algum momento a gente dê mau testemunho lá fora. E a doutrina dos apóstolos é isso, é você perseverar na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Não importa o tipo de roupa que você usa, não importa se você tem cabelo grande ou não, se você corta ou não, se você usa saia ou calça, não importa. O que importa é o que está aqui, na palavra de Deus. Amém, irmãos? É isso que importa. Porque não é a veste, não é o seu jeito de se vestir, de ter isso e aquilo, que vai levar para o seu reino de Deus. Não é. O que vai levar você para o reino de Deus, o que vai fazer você ter uma vida com Cristo, é na palavra. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. É na palavra. Aí vamos comigo lá no capítulo 6. Aí mesmo no Atos do capítulo 6. Nós vamos falar de um jovem, de um rapaz. Ele é um dos novos dos apóstolos. Esse rapaz, ele foi um dos escolhidos também para servir a Deus. E nós vamos conhecer um pouco a história dele, que reflete hoje para nossas vidas, irmãos. Aí mesmo, em Atos do capítulo 6, aí mesmo, do versículo 1, nós vamos ler. Aí nós vamos falar de Estevão. Estevão é um rapaz que foi um dos escolhidos, dos apóstolos, para ajudar na obra de Deus. Então, nesse momento, estava tendo um maior número de pessoas. Foram crescendo. A obra de Deus foi crescendo. É como amanhã ou depois. Amanhã ou depois vai começar a vir gente. Eu já estou orando para o Espírito Santo começar a trazer pessoas novas. E as pessoas vão vir. Só que é o seguinte, irmãos. Pode estar cheio aqui. Só que eu não vou poder dar conta sozinho. A pastora também não vai conseguir dar conta. Nós vamos precisar de quem? De obreiros. Nós vamos precisar de quem? De diáconos, de pessoas que estão aptas para ajudar essas pessoas também. No atendimento espiritual, nas orações, em tudo. Tudo que o pastor está fazendo hoje, amanhã ou depois você também pode fazer. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, não. Todos nós somos instrumentos de Deus, digam graças a Deus. Aí diz assim no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número do discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então já estava tendo confusão ali. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais
continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Digam graças a Deus. Veja só, homens cheios de fé, homens de boa reputação, para a obra de Deus, para você ajudar uma pessoa que está sofrendo, que está padecendo, quando ela vem até você, você tem que estar assim, tem que ter uma boa conduta cristã, porque você vai ensinar. Você tem que ter essa boa conduta, você tem que ter essa reputação, porque como eu disse, o mundo fica de olho, esperando que algum de nós se deslize, para que amanhã ou depois eles queiram jogar isso na nossa cara, até porque a gente acaba envergonhando o Evangelho de Cristo, acaba envergonhando a igreja, acaba envergonhando até os próprios irmãos da igreja, e o que é pior, envergonha o nome do Senhor Jesus. Então, eles falaram, então vamos escolher 7 desse tipo de gente. Aí diz mais assim ainda, no versículo 5, olha só. E parecer, contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem, olha só como é que ele é, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha qual é a importância de você buscar o Espírito Santo, irmão. Olha qual a importância. E vai estar bom agora, porque terça-feira nós vamos começar um propósito, uma campanha sobre o Espírito Santo. E nós vamos buscar isso daí, que se chama Acendendo as Brasas do Espírito. Nós vamos começar na terça-feira. E eu vou entrar nessa campanha também, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. E você tem que aproveitar essa oportunidade. Aí elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito. Aí começou a falar os nomes. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E esses, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha a diferença. A diferença de ser cheio de fé com obedecer à fé. Olha a diferença. Às vezes a pessoa pode estar cheia de fé, mas ela não obedece à fé. Mas como assim? Fácil. Quem é a fé que nós devemos obedecer? De quem é a voz que nós devemos obedecer? É a voz de Deus. É a voz do Senhor Jesus. É a voz da própria fé. Amém, irmãos? Da própria fé. Então se vê que eles obedeceram a palavra, eles também perseveraram também na oração e perseveraram também na palavra de Deus. Foi o que eu acabei de ler aqui, no versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O perseverar no ministério da palavra é quando o pastor ele persevera no ministério da palavra, ele não vai abrir a mão daquilo que o Espírito Santo chega e fala. Prega assim. Prega daquele jeito. Eu quero que fale assim. Porque muitas das vezes não, o que está acontecendo em algumas igrejas, de igrejas abarrotadas de pessoas, é de que o pastor não está mais perseverando na palavra. Ele não está mais perseverando na doutrina da palavra. Ele simplesmente vem, escolhe os versículos ótimos, que só vai encher as pessoas de esperança, mas quando fechar a igreja e todo mundo ir para casa, aquela esperança morre. Aí o Espírito Santo dá uma palavra de exortação. Ele tem medo de exortar, porque ele acha que se ele exortar ou falar sobre rebeldia, desobediência, vícios e etc., ele fica com medo, porque daí o povo amanhã ou depois vai deixar ele sozinho. E está acontecendo isso. Aí o que acontece? Aí ele quer falar palavras bonitas, o povo quer ouvir palavras bonitas, não quer ouvir uma palavra de exortação, não quer ouvir uma palavra que mexe com ela, despertar ela. Aí se ele não faz isso, e ele não está de acordo com a palavra de Deus, então ele também está desobedecendo a Deus.
Por isso, irmãos, que como eu tinha falado na terça-feira que trouxe essa mensagem, quando o pastor chega a dar uma palavra, não é porque ele vigiou você, ou porque ele te viu você andando, ou porque falaram com o pastor, deram um disque, e de repente o pastor está pregando, aí lá dentro de você está te cutucando, aí você pensa, puxa, será que o pastor está sabendo alguma coisa de mim? Não é o pastor, você tem que entender que é o próprio Espírito Santo. Quando o pastor prega, o pastor está lendo, ele está pregando aqui, mas quem está falando, usando a minha boca, a minha língua, é o Espírito Santo. Eu jamais eu devo dar a minha visão, jamais eu tenho que pregar do jeito que eu tenho que pregar, da forma que deve ser, não, tem que ser do jeito do Espírito Santo. Então, por isso, irmãos, que nós devemos perseverar na oração, perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Nós devemos perseverar. Perseverar na salvação, irmãos. Porque a salvação se pode perder de uma hora para outra. Não existe, repito, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. E hoje em dia está se espalhando em muitas igrejas. Estão falando que se você já está salvo, não tem como. Irmãos, obviamente, Jesus fala, não tem como arrebatá-los da minha mão. Eu preguei sobre isso. Eu não falei na sexta-feira sobre o Salmo 91? Eu não comecei em Colossenses 3,3, onde fala que Deus fala que a sua vida está escondida e não tem como ninguém arrebatá-los da minha mão. Mas isso fala, é como se fosse Satanás chegasse lá e querer te tirar, pegar na tua alma, tocar na tua alma e te mandar para o inferno. Isso não acontece, porque você entregou a vida para Cristo. Agora, acontece de você perder a salvação quando você vira as costas para Jesus. Quando você não quer mais saber da palavra de Deus. Quando você não quer mais nem praticar a palavra de Deus. Você simplesmente abandona tudo. Amém, irmãos? Simplesmente. Algo que acontece, você acaba abrindo mão da salvação. E se porventura acabar acontecendo o arrebatamento, no dia é capaz de ficar. Se não morrer antes, o risco é de perder a salvação. Mas por quê? Porque não tem perseverado. E nós devemos perseverar na oração, irmãos. Vocês que estão aí, os grupos de louvores, vocês, o grupo de mulheres, perseverar. Persevere na oração. Persevere uma vida contínua com Deus. É difícil? É. Vai ter lutas? Vai. Mas tem que perseverar. E até o fim. Digam graças a Deus. Mas, aí comigo mesmo, no capítulo 7, aí mesmo em Atos, no capítulo 7, vamos lá pro versículo 51. Perseverar na palavra significa na prática, nos mandamentos de Deus também, nos mandamentos de Deus e também nos ensinamentos. Então, persevera. Amém, irmãos? Aí o pastor está ensinando, persevera nesse ensinamento. Ah, pastor, eu estou com dúvida de alguma coisa. Procura o pastor vai te orientar na luz da Bíblia. Mas você tem que pegar esse ensinamento. Amém, irmãos? Pegar esse ensinamento. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Ser cheio da presença de Deus de dentro de você. Para que quando você dobrar os joelhos, falar com Deus, a sua oração não venha a ser aquela oração pesada, mas venha a ser aquela oração, sabe, a oração que você vai sentir assim, puxa vida, eu sei que Deus me atendeu. Porque quando uma pessoa, ela não tem uma vida de oração, mas de vez em quando ela ora, ela não tem muita certeza da oração. Ela não tem. Agora, se você tem uma vida de oração, você tem certeza. Ah, eu orei, eu tenho certeza da minha oração que eu fiz já hoje. Eu tenho certeza da minha oração que eu fiz isso. Eu tenho certeza da minha oração que eu fiz ontem. Eu tenho certeza de todas as minhas orações. Por exemplo, o pastor aqui ora direto. Só que tem oração que Deus não me respondeu ainda. Não me respondeu. Ó, tem coisas que eu pedi a Deus, ó, há muito tempo e Deus até agora não me deu. Mas eu ainda estou perseverando em oração. Porque se for da vontade dele, ele vai me abençoar. Se não for,
Graças a Deus. Por quê? Porque é Ele que está no controle de tudo, ainda mais da minha vida. Ele que está no controle. Olha o que acontece. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão foi um homem escolhido de Deus, pelos apóstolos, escolhido de Deus, para pregar o Evangelho. Aí quando vem o Espírito Santo na vida de uma pessoa, você começa a ter muita ousadia, irmãos. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo tem ousadia. O ousadia, ele não tem medo de falar. A ousadia, ele não tem medo de enfrentar as batalhas, as lutas. A ousadia, ele não tem medo de encarar nem a Satanás. Ele tem ousadia. Por isso que para pregar o Evangelho, tem que ter o Espírito Santo. Para você ter ousadia em falar. E autoridade. Autoridade. E isso teve com ele. Vamos ler comigo ali no versículo 51. Atos 7, do capítulo 51. Olha só a ousadia desse homem, desse rapaz. Ele estava pregando o Evangelho, falando de Jesus para o Sinédrio, para aquele povo e também para o Sinédrio. Ele estava falando, estava pregando o Evangelho como eu estou pregando aqui para vocês. Só que ele estava sendo usado tanto pelo Espírito Santo, que ele não estava falando, o teu sonho, isso, você vai casar, dê graças a Deus, aleluia. Não, ele estava pregando pesado, com ousadia. Ele estava falando. E às vezes um pastor de repente pega pesado e a pessoa não gosta. Eu não gostei. Não gostei que o pastor falou. Eu não gostei. Ele pegou muito pesado. Não vou mais na igreja. Não vou mais lá. E às vezes a pessoa é capaz ainda de até mandar mensagem, começar a buscar uma conversa daqui, uma conversa dali, para ver se ela consegue juntar um maior número de pessoas, até expulsar o pastor da igreja. Tem gente assim. Mas por quê? Porque ele prega o Evangelho. Irmãos, todos, como eu disse para vocês, o Evangelho ele confronta o nosso pecado. Não adianta. Ele confronta nós. Nós somos confrontados todo dia. Se você ler a Bíblia todo dia, se for ver na Bíblia, todo dia você vai ver que você é confrontado com alguma coisa. Um pensamento que você tem, que ninguém sabe dos teus pensamentos, mas Deus sabe. Alguma coisa que você faz, você sente um peso na consciência. Esse é um confronto espiritual. Um confronto que está te colocando aonde? Na linha. Está te adequando ao Evangelho. Então isso nos confronta. E é o que aconteceu com Estevão. Olha só, bem assim no versículo 51. Homem de dura cerviz. Olha que ele já falou, homem de dura cerviz. Homens de coração duro. E incircunciso de coração e ouvido. Ou seja, incircunciso é homens que não passaram por uma operação de incircuncisão. Ou seja, são homens, são pessoas, no figurado de hoje, a incircuncisão significa que pessoas que não abriram o coração para Deus, não deixaram o Evangelho entrar, não têm dado crédito tudo aquilo que foi falado desde o início. Então é uma pessoa de coração duro, que ela não aceita a verdade, que ela fala assim, não é bem assim, não é desse jeito, Deus é amor, Deus é isso, não é dessa forma que ele está falando. Aí ele fala mais assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, ou seja, resistindo ao Espírito Santo. Quando uma pessoa resiste demais ao Espírito Santo, acaba se tornando até uma blasfêmia. E uma das coisas que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para chegar a blasfemar, irmão, você pode até blasfemar contra Deus, você é perdoado. Jesus mesmo diz, você pode até blasfemar contra o próprio Senhor Jesus, você tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Por quê? Porque quando o pastor está pregando, o outro está pregando, quem está chegando a falar no seu coração é o Espírito Santo. E se você está ouvindo, está mexendo com você, então é o Espírito Santo. E qual seria a minha posição, então, com relação a isso? No momento que a gente for orar, você vai chegar e vai falar,
Espírito Santo, eu entendi. Falou comigo essa mensagem. O que eu devo fazer? Você já abriu o coração. E a partir dali, o próprio Espírito Santo vai designar você. Digam graças a Deus. 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Olha só o que Estevão falou para esses homens. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Muita gente já conhece o Evangelho de Jesus, até passaram por várias igrejas, não consegue se adaptar, mas conhece o Evangelho de Jesus, mas ela não aceita. Aí ela se torna até um homicida. Ela se torna até, como nós falamos aqui, como é que é? Traidores de Cristo e homicidas. Uma pessoa que ela vira as costas para o Evangelho, que ela não quer saber, é como se pegasse o próprio Senhor Jesus e crucificasse ele na cruz de novo. É como você estivesse traindo a própria palavra, traindo a voz da fé, que é a voz de Deus. As pessoas se tornam isso. 53. E vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardaste. E ouvindo eles isso, olha só, eles ouviram isso daí, se enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Então aquele povo ficou com raiva de Estevão, por ter falado daquele jeito. Com raiva, com ódio de Estevão. E o que está acontecendo hoje em dia? Muitos pastores têm medo de perder a igreja. Têm medo de perder o povo. Então por isso que eles não estão mais perseverando na doutrina. Porque se eles perseverar na doutrina e começar a falar a verdade, começar a exortar, começar a falar aquilo que o Espírito Santo quer que fala no momento para aquela pessoa ou para aquele povo, então ele fala a verdade, aí tem gente que não gosta, né? Começa a alimentar uma raiva, fica com raiva. Não vou mais na igreja, não gosto de ser pastor, vou surrar ele lá na frente, vou esperar lá na esquina, vou bater nele. É o que fizeram com Estevão. Eles não aceitaram. E olha que esses homens aqui, que a maioria era tudo do Sinédrio, eram homens conhecedores da Bíblia, do Alcorão. Eram homens que já tinham conhecimento desde a lei de Moisés. Eles estavam tudo na base da lei de Moisés. Mas quando chegou para os ensinamentos de Jesus, eles não aceitaram. Eles não aceitaram que você deve amar a Deus como a ti mesmo, acima de todas as coisas, que você deve amar o próximo como a ti mesmo, que você deve perdoar aqueles que te ofenderam. Não tem o Pai Nosso que estás no céu? Né? Aí lá no Pai Nosso fala assim, perdoai as nossas ofensas, em algumas Bíblias fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos ofensores, ou assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se eu peço perdão para Deus, então eu também tenho que perdoar o meu próximo. Sim ou não? A Bíblia fala, porque se você não perdoa o teu próximo, então não tem como Deus perdoar. Não tem, irmãos. Tem uma história aqui na Bíblia que conta assim de um homem que ele estava devendo muito dinheiro para aquele rei. Aí o rei chamou, foi cobrar esse cidadão. Aí ele ficou desesperado porque estava com problema na família, problema aqui, não sei o que não tinha dinheiro e tal. Aí o que esse rei fez? Eu perdoo a tua dívida. Perdoou a dívida dele. Só que esse mesmo cidadão que foi perdoado, assim que ele saiu, a Bíblia conta, que assim que ele saiu, acabou encontrando com uma outra pessoa que devia para ele. Aí a Bíblia conta que ele pegou essa pessoa pelos colarinhos, assim pelo pescoço, grudou na parede e ameaçou ele em tudo, se ele não pagasse o dinheiro que devia. Só que, como eu falei, o mundo fica de olho. E as pessoas que souberam que ele foi perdoado a dívida, viram aquela cena e já levaram ao conhecimento do rei.
Aí o rei mandou chamar ele de novo. E daquele dia não teve mais chance. O que eu quis dizer com isso? Que se o rei perdoou ele da dívida, aí acabou encontrando outro que também deve para ele não poderia ter perdoado? Puxa, já que eu fui perdoado de uma dívida, então, fulano, eu perdoo você, não precisa me pagar não, porque eu também fui perdoado. Então perdoa as nossas dívidas. Então esses homens aqui não estavam nem aí. O negócio deles é fazer do jeito deles, e eles não queriam nada com Cristo. E olha só, no versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, Estevão, cheio do Espírito Santo, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, digam graças a Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus, digam graças a Deus. Jesus em pé. Veja que Estevão viu Jesus em pé naquela hora, porque aqueles homens pegaram Estevão para matar, já estavam batendo nele. Jesus poderia ter mandado alguém para tirar aquela situação, livrar Estevão daquela situação, mas Estevão estava vendo quem? Jesus de pé. A Bíblia fala assim, quando Jesus está de pé, está dando boas-vindas para o primeiro mártir da história, que é o Estevão. Digam graças a Deus. O primeiro mártir, o primeiro homem não, jovem, com 29 anos de idade, morreu com 29 anos de idade. Ele foi o primeiro a morrer por causa do Evangelho de Jesus. Foi o primeiro. Depois de Cristo, depois dessa morte de Cristo, não se fala em outra morte a não ser de Estevão. E a partir dali foi. A partir dali foi quem? Lucas, Mateus e os demais história dos demais cristãos. Mas ele foi o primeiro a morrer por causa do Evangelho. E ele viu Jesus ali. Jesus. Hoje está assim, irmãos. Aqui no Brasil ainda não está acontecendo não. Mas logo vai começar a acontecer. Pode ter certeza disso. Logo, logo vai acontecer. Aqui no Brasil está tranquilo, mas em outros países tem pastores que estão presos. Tem pastores que nesse exato momento que eu estou pregando aqui, está sendo executado por causa do Evangelho de Cristo. Tem pastores lá, missionários em outros países, que estão lá na beira da morte, que já foram executados e estão sendo enterrados. E tem família que nem sabe mais o paradeiro deles por causa do Evangelho. Porque eles chegam e pregam, eles falam, assim, assado. Mas eles não gostam. Aí o que eles fizeram? Pegaram Estevão, como se diz, aquele ditado, pegaram Estevão para Cristo. Aí diz assim no versículo 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra eles. Quer ver, não deram nem atenção, taparam os ouvidos. Não queremos saber, ele falou pesado, ele pregou pesado, não queremos saber não. Aí pegaram ele, versículo 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Pensa só, irmão. Aqui a gente ainda leva uns tapas na orelha, Leva uns corridão até algumas ameaças. Agora aqui não, aqui ele foi apedrejado, irmão. Imagine, eu acho que uma das piores mortes é ser apedrejado. Parece que você vai levando pedra daqui, pedra dali, você vai se machucando e a morte não chega nunca. Enquanto alguém não te dá uma pedrada bem certeira mesmo para te apagar ali. E ele foi apedrejado. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que hoje, que foi um dos maiores escritores da Bíblia, que foi Paulo. Saulo, que se tornou Paulo. Você veja que Paulo, ele era um dos perseguidores dos cristãos. Um dos perseguidores.
Tanto é que depois que Jesus chamou ele para o Evangelho de Cristo, ele não podia nem pregar o Evangelho da onde ele nasceu. Não tem como. É que nem o meu caso. Hoje eu sou pastor, mas dificilmente alguém iria dar ouvidos para mim lá na minha cidade. Dificilmente. Quem já me conhece, dificilmente vai querer dar ouvido. Sabe que você mudou de vida, que você saiu das drogas, conhece teu testemunho, mas para dar ouvido, para dar crédito à palavra, não iam dar. Não iam. Não iam. E para Paulo aconteceu a mesma coisa. Só que antes, ele era Saulo, o perseguidor de cristão. Aí diz assim ainda, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Por causa do Evangelho, irmão. Estevão levando pedrada daqui, pedrada dali. E às vezes, irmãos, às vezes nós levamos tantas pedradas aí e nós queremos desistir. Não é assim? Você já levou muitas pedradas na vida, sim ou não? Você já levou? E por quantas vezes você já desistiu? Quantas pedradas você levou e você desistiu? Ou quantas pedradas você está levando ainda? Dá ou não dá vontade de desistir com tantas pedradas, com tanta fofoca, com tanto disque-disque, com tanta gente querendo puxar o teu tapete, com tanta gente querendo te atrapalhar no trabalho, com tanta gente querendo desmoralizar você, com tanta gente querendo até acabar com a sua vida. A gente parece que ora a Deus, parece que nada acontece. Acontece, irmão. Deus, ele está de olho, está em pé, como aconteceu com Estevão. Só que o Estevão estava indo para a morte, nós não estamos indo para a morte. Essas pedradas espirituais que saem da boca das pessoas, é espiritual. A gente consegue vencer isso de joelhos. Ah, pastor, mas tem hora que eu não consigo orar. Melhor ainda. Sabe por quê? Porque às vezes você só quer chorar. De repente Deus não quer nem ouvir mais a tua voz. De repente Ele sabe que você só consegue chorar. E aí que começa a sair as tuas lágrimas. Aí em forma de oração. Amém, irmão? Em forma de oração. Veja que Estevão falou assim, olha só. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem que falou isso antes dele? Quem lembra? Quem que falou isso, irmão, antes de Estevão, essa palavra? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem que falou? Você não precisa nem abrir a Bíblia aí. Continue aí. Eu vou abrir para você ver. Quer ver? Eu vou lá em livro de Lucas, no capítulo 23. Olha quem que falou antes de Estevão. Eu vou abrir aqui, ó, Lucas 23. Como foi ele que escreveu, então eu prefiro ler o Lucas 23, 46. Olha só, Estevão disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Antes de Estevão, olha quem que falou. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus. Oh, glória. Viu? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, eu entrego. Estevão fez isso, irmão. Morrendo ali. Ele podia ter falado, ó Jesus, eu sei que eu estou te vendo, você está aí, me ajuda, tira esses malfeitores daqui, me ajuda, derrama fogo aí do céu. Não. Receba o meu espírito. Olha a importância, irmãos, de uma pessoa ser cheio de fé, como nós vimos no início, cheio do Espírito Santo. Olha a importância de uma pessoa ter uma vida de oração para chegar a este nível. É uma vida de oração. Para chegar a esse nível, para chegar a este nível, para ter uma vida de oração, é uma comunhão com Cristo, irmão. É uma intimidade com Jesus. Você sabe o que é uma intimidade? Nós que somos casados, você sabe como é que é a intimidade de um casal para o outro, não é? Não é diferença com Cristo.
se ter uma intimidade com Jesus. Não tem aquela coisa assim, chama as pessoas até por um apelido, que ninguém sabe, mas a outra pessoa sabe. Ela gosta que chama, mas não gosta que os outros chamam. Por causa do quê? Não, mas porque nós temos uma intimidade um com o outro. É como se fosse um em carne. Aonde eu vou, está indo junto. Assim é com Cristo. E diz mais assim: e pondo-se de joelhos, olha só, e pondo-se de joelhos, veja só, de joelhos. Ele levou pedrada, estava de pé, começou a levar pedrada, permanecendo firme, ele não caiu, ele se colocou de joelho, foi ele que se colocou de joelho. Irmão, está levando pedrada? Continue de pé. Estão fazendo um monte de coisa contigo? Continua de pé. A hora que você vê que não vai resolver, faça como Estevão. Você põe de joelho. Aí você vai orar. Você vai clamar. Você vai falar com Deus. E sendo justo, Ele vai te justificar. E aí Ele vem na sua causa. Diga um graças a Deus. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Eu amo essa palavra, irmãos. Ó, aí ele diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Já hoje ele falou, né? Ele não gritou, não clamou. Já hoje ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Agora ele clamou com grande voz. Ele gritou naquele meio. Disse bem assim: Senhor, não lhes impute este pecado. Orou, pediu a Deus para que não cobrasse deles a morte de Estevão. Ele intercedeu pelos malfeitores naquela hora, porque se Deus fizesse, se Jesus estava ali, já estava vendo, se ele pedisse alguma coisa diferente disso aqui, eu tinha certeza que Jesus iria fazer alguma coisa. Tinha certeza. Mas não. Ele intercedeu pelas pessoas. Você tem que interceder por essas pessoas também, pelos aqueles que te odeiam, que te maltratam, que te perseguem, que querem ver o teu fim. Interceda por eles, como Estevão fez. Isso é um aprendizado. Ó, e tendo dito isto, adormeceu, ou seja, ele morreu. Mas tem um outro detalhe: Senhor, não lhes impute este pecado. Quem é que disse isso antes? Quem que disse isso antes? Jesus. Continua aí, que eu vou ler de novo, olha lá. No versículo Lucas 23, no 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E Estevão, com a mente de Cristo, na oração, na comunhão com Jesus, numa intimidade com Cristo, ele agiu como Jesus. Ele agiu como Cristo. E o que Jesus quer de nós, irmãos, é que nós sejamos como Ele, que nós persevera como Ele, que nós caminha como Ele, que nós anda como Ele, que nós temos os mesmos pensamentos que Ele, andar com pensamentos de Jesus. Digam graças a Deus. Você vê que ele falou. Charles Spurgeon, um dos príncipes da pregação, uma vez ele disse bem assim: se uma igreja que não ora, ela está morta. Charles Spurgeon pregou uma vez sobre isso. Ele falou: uma igreja que não ora é uma igreja que está totalmente morta. Ele não está somente falando de igrejas com placa, de uma congregação, mas de cada um de nós. Se eu sou uma igreja de Cristo e não estou orando, não tenho uma vida de oração, então eu sou uma igreja totalmente morta. Uma igreja que não tem vida nenhuma, não tem convívio nenhum com Cristo. Então nós temos que perseverar na oração. Graças a Deus. Vai comigo lá no início, estou quase encerrando, lá no livro, no início do Atos 1. Volta aí mesmo. Atos 1.
Aí mesmo no início de Atos 1. Atos 1 do capítulo 5. Atos capítulo 1 do versículo 5. Vou ler aqui, pode? Olha como é que é no início. No início, após a ascensão de Cristo. Porque, na verdade, João batizou com água, ou seja, o batismo nas águas. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Se você se batizou nas águas e entregou a vida para Jesus, agora você tem que buscar o outro batismo. Qual é? O batismo com o Espírito Santo. Então vou chamar de novo. Terça-feira vamos fazer essa campanha de oração. Se você pegar firme nessa campanha, do Espírito Santo, abrir o coração, permanecer em oração, porque essa campanha não é somente vir terça-feira de noite não, por 7 terça-feira. Aí vai exigir muito de você. Leitura de Bíblia na sua casa, muita oração. Vai exigir muito de você. Eu garanto, irmão, se você fazer tudo certinho, eu tenho certeza que o Espírito Santo vem e você é batizado. Aí no versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O que é a virtude do Espírito Santo? Uma pessoa quando é batizada com o Espírito Santo, ela quer ganhar almas, ela quer fazer a obra de Deus. Amanhã depois ela quer ser um diácono, uma diaconisa, um obreiro, obreira, pastor, pastora. Você tem o seu chamado. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem um chamado, irmãos. Chamado para profecia, alguma profecia. Chamado para o louvor. Chamado para alguma coisa da igreja, você tem esse chamado. Só que é preciso que você venha deixar com que o Espírito Santo entra para você ser conduzido ao seu chamado. Não adianta dizer, eu tenho chamado e você não deixar o Espírito Santo agir. Porque você tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Tem que ser. Hoje eu sei do meu chamado, eu tenho chamado como pastor. Se eu não tivesse chamado de pastor, provavelmente nem aqui eu estaria. Eu ainda continuaria sendo diácono. Mas Deus me deu esse chamado de pastor. Só que para me manter o meu chamado, eu tenho que dar a voz a quem? A voz da fé. Eu tenho que ouvir o Espírito Santo, eu tenho que fazer tudo que o Espírito Santo mandar. Tudo. Tudo. Desde a igreja, pregação, tudo. Eu tenho que obedecer o Espírito Santo. Digam graças a Deus. Amém, irmãos? Eu gostaria que fosse comigo lá no 1 Reis, lá no livro de 1 Reis, para nós encerrar. Eu quero te mostrar de um outro homem. Eu gosto muito desse personagem, eu gosto muito dele, sabe? De todos, desse do Antigo Testamento, do 1 Reis, do capítulo 18, eu gosto muito dele. Eu me identifico muito com ele. Na verdade, eu me identifico muito com ele. Sempre falei, Senhor, eu quero ter um espírito igualzinho dele. Porque ele era ranzinza também. Ele também pegava firme. Mas o que eu quero mostrar aqui é só algo rapidinho, que vai dar 30 segundos. De como é realmente uma pessoa de oração, que tem uma vida de oração, que muitas das vezes, depende do caso, você não precisa ficar 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas orando. Não precisa. E nós temos aqui Daniel, um homem de oração. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Vocês, mulheres, tem aí Esther, Débora, mulheres também de oração. Tem histórias de mulheres, Noemi. Tem várias histórias de mulheres que também eram mulheres de oração. Então, se abriu comigo no 1 Reis, no capítulo 18, vamos ali no capítulo 36, no versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, olha só, agora vai começar a oração
de Elias. O homem de oração, ele faz dessa forma. Não fica falando muita coisa, não. Se você quiser contar aí, conte. Eu contei, deu 30 segundos. Pelo cronômetro do celular, eu contei, deu 30 segundos. 30 segundos de oração. Desta forma, ele fez. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Digam graças a Deus, se coloquem de pé. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. 30 segundos de oração, irmão. O suficiente para fazer a diferença naquele Monte Carmelo. Foi feito um desafio com os 450 profetas de Baal. E Elias deixou eles fazer primeiro chamar Baal. Era um desafio. Ou seja, o Deus verdadeiro é o Deus que responderia com fogo. A Bíblia fala que eles ficaram o dia todo, os profetas de Baal. Eles cantavam, eles pulavam, oravam, rezavam, se cortavam, chicoteavam, faziam de tudo. E nada de Baal. Eles ficaram o dia todo. Aí chegou a vez de Elias. O Elias preparou o altar, preparou o sacrifício em 30 segundos. O que os caras levaram o dia todo para chamar o Deus deles, em 30 segundos, Deus fez a diferença. E Deus pode fazer a diferença na sua vida hoje mesmo, irmãos. Hoje mesmo o fogo do Espírito Santo pode descer em você. Hoje mesmo a presença de Deus pode estar em você. Para ter uma ideia, a Bíblia, no livro de Mateus, quer ver? Vou ler rapidinho aqui. No livro de Mateus, do capítulo 6, fala bem assim, olha. Fala bem assim, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Em alguma Bíblia fala, entra no teu quarto. E fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto. E teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Em oculto, no seu aposento. Então, claro, que nenhum de nós agora vamos para o nosso quarto orar. Mas nesse exato momento, o teu quarto, o teu aposento é o teu lugar. Aonde você tem que fechar os olhos para falar com Deus. Fechar os olhos para entrar na presença de Deus. No momento, é de você e Deus. Em oculto. Se você pensar, o fulano está do meu lado, vai ouvir tudo que eu falo, que eu falo com Deus. Vai ouvir as minhas reclamações, minhas lamentações, as minhas orações. Vai ouvir. Deixa que ele ouve, porque é você que está em oculto com Deus. Só que, se ele está ouvindo, para prestar atenção do que a pessoa está ouvindo e não está buscando a Deus, quem vai ser abençoado? Você. E a pessoa vai ficar para trás. E amanhã depois, quando vir as trevas, quando vir os problemas, a pessoa não vai conseguir vencer. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos então entrar na presença de Deus. Nós vamos falar com Deus. Nós vamos viver essa vida de oração com Cristo Jesus. Amém? Então, se você souber dessa canção, já entra na presença de Deus com essa canção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Já fala com Ele no seu lugar, em nome de Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir
teu poder, teu poder. Isso, cante para Ele. Você pode fazer dessa canção uma oração a Deus. Dê Espírito Santo na vida do teu povo. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o Isso, cante, igreja. céu, tua glória Contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Aleluias. O Espírito Santo nos ensina a ser esta pessoa de oração, a perseverar na doutrina da Tua Palavra. Nos capacita, Senhor, nos enche da Tua presença, aleluia. Isso. aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, Vem, ó Deus, vem, ó Deus. enche este lugar. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Isso. Teu poder. Diga para Ele, então vem me incendiar. Me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Isso, aleluia. Te damos glória. Aleluia. Teu Poder para sempre, amém. Te damos honra. Aleluia, te damos glória. Damos glória. O teu é poder Teu poder. para sempre, amém. Para sempre, amém. Isso. Então Vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Isso, igreja. Sinta a presença de Deus aí no seu lugar. O som do céu, Aleluia. contemplar. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui, meu Pai. Sedentos de Ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
teu poder. Busque a Ele. Jesus, nós te adoramos, meu Pai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Ele está aí do seu lado. O Espírito Santo passeia neste meio. Ele quer derramar do fogo do Espírito de Deus dentro de você. Vem, Jesus. Vem sobre nossas vidas, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias e glórias. Santo, santo é o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nos ensina, meu Pai. Nos capacita cada vez, meu Deus, para fazer a tua obra. Queremos perseverar na doutrina do Senhor. Queremos perseverar na palavra do Senhor. Queremos perseverar, meu Deus, em oração. Muitas das vezes, meu Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, porque tem hora, meu Deus, que dá vontade de desistir. Nós passamos por tantas coisas, tantas pedradas, meu Pai. Mas nós estamos aqui porque necessitamos de Ti, ó Deus. Incendeia, meu Pai. Incendeia do Teu Espírito em nossos corações, meu Deus. A nossa alma te pertence, Jesus. O nosso espírito te pertence, Senhor. Vem, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Estevão olhava para o céu. Ele viu o Senhor, meu Pai. Então eu fico imaginando, meu Deus. Eu fico imaginando os olhos dele vendo o Senhor. Oh, glória, nós queremos te ver, Jesus. Os nossos olhos têm que ser os olhos espirituais. Toca, Senhor. Toque nossa vida. Oh, cantará, chabaralá, sabarassi, cantarei, chabaraya. Aleluias, meu Deus. Nós te adoramos. Sinta a presença do Espírito Santo aí no seu lugar. De repente você tem vontade até na falar na línguas estranhas. Pode falar aí. É a manifestação do Espírito Santo. É Jesus da sua vida. O teu coração é o altar de Deus. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Seja a morada de Deus a sua vida. Aleluias, aleluias, Jesus. Aleluias, 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 meu Pai. Aleluias, aleluias, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem sobre nossas vidas, meu Pai. Derrama da tua presença. Aleluia. Glorioso de Israel. Oh, Espírito Santo. Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar agora, meu Deus, pela nossa família. Desde o início da pregação do louvor, eu estava com este livro. O livro de oração, meu Pai. Todos nós coloquemos os nossos nomes e também coloquemos também o nome dos nossos familiares. Jesus, visita a nossa casa. Visita a nossa família. Uma das orações com relação ao atos de oração, meu Pai, é que nós devemos orar pela nossa família. É que nós devemos permanecer orando pela nossa família. Por isso, Senhor, visita a nossa casa. Visita, meu Deus, os nossos parentes. É o terceiro domingo, meu Pai, que nós vamos também estar orando por eles, meu Deus. Então derrama do Teu Espírito em nossas vidas, Jesus. Derrama da Tua presença em nossa vida, Senhor. E abençoa, Senhor. Por isso, Jesus, que no livro de Atos, do capítulo 1, meu Pai, do versículo 14,
para claramente que todos perseveraram unânime em oração e súplica. Isso significa que nós temos que estar em oração pela nossa família, pela nossa casa. Mas eu oro também, meu Deus, pela minha família da fé, que aqui se encontra, as tuas ovelhas, Senhor. Aqui está o teu povo que eu te apresento. É o povo que nós temos hoje, mas é um povo que precisa ser abençoado contigo. Derrama do teu Espírito, derrama da tua presença em nossas vidas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Digo assim: Senhor Jesus, me ensina a ser uma pessoa que venha ter uma vida de oração. Me ensina a perseverar na doutrina da tua palavra, nos teus mandamentos, nos ensinamentos. Ensina-me, Jesus, porque eu quero ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Receba, Senhor, a minha vida. Receba, Jesus, o meu espírito. Eu te peço e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém. Possa sentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. Digam graças a Deus.